repetição. Ah, Vanessa, você repete tudo todo dia. Para ver se entra na cabeça. É uma forma de reprogramação mental através desses vídeos. Se você ver todos os meus vídeos, você já está reprogramando sua mente. Você precisa entender que esses padrões de autossabotagem não são aleatórios. Eles fazem parte, gente, de um algoritmo. Um algoritmo muito mais antigo e complexo, que a humanidade chama de quê? Karma. Gente, karma é uma palavra que foi muito mal explicada por aí. Esquece aquela ideia infantil de karma é castigo. Pensa assim. Toda ação, toda escolha, todo padrão que você repete gera informação para o sistema, para a simulação. Essa informação fica registrada no servidor central, na tua consciência, nos registros akáshicos, como você preferir. O conjunto disso forma um log de sistema, sei lá, um histórico. Eu falo muitas vezes aqui em linguagem de programação porque eu já fiz programação. Eu fazia programação também no banco. Então isso está mais claro para mim, faz mais sentido. Karma, gente, é isso. Missões inacabadas, padrões não aprendidos, dívidas de integridade. Não é um velhinho lá em cima, Deus te punindo. É o próprio sistema dizendo: enquanto você não aprender essa mecânica, eu não consigo te liberar para a próxima fase do jogo de forma estável. Então, se você vive repetindo o mesmo tipo de situação financeira, entra dinheiro, sai do mesmo jeito que entrou. Você cresce um pouco, aí se sabota e cai de novo. Sempre que você está prestes a conseguir alguma coisa acontece também e não consegue. Uma crise, sei lá, te puxa de volta. O karma, gente, nessa nossa estratégia de realidade simulada, que é o que eu estou colocando aqui para vocês, que é o que eu acredito hoje, é o seu diário de missões acumuladas de sessões passadas, vamos dizer assim, é um histórico das missões que o seu avatar já passou. É a base de dados que está na nuvem que armazena o estado do seu jogo. Então, aquelas tradições orientais, né, e até mesmo o Alcorão, já falavam do pergaminho de feitos ou do livro da vida. Na espiritualidade a gente chama de registros akáshicos. Na ciência da computação, isso é o seu arquivo de log. Nada é deletado, tudo é arquivado como informação. Sabe aquelas experiências de quase morte, as EQMs? Tem uma história famosa aí do Daniel alguma coisa, que descreve a revisão da vida. A maioria dessas EQMs fala de uma revisão da vida, como se fosse um replay em 360 graus de altíssima fidelidade do que você passou na sua experiência aqui nessa encarnação, depois que você morre. Você não apenas vê os seus atos, você sente o impacto de cada bit de informação que você enviou para o sistema, só que do ponto de vista do outro. Se você está enfrentando dificuldades financeiras que se repetem, você está preso num loop que não foi resolvido no jogo. Sei lá, talvez seja uma dívida de integridade consigo mesmo, ou um padrão de autodesvalorização do seu próprio trabalho, sei lá, que vem sendo arrastado por vários jogos. Então, para subir de nível e alcançar a independência, você precisa resolver o karma, que nada mais é do que uma pendência de informação com o servidor central. Ou seja, uma parte do jogo, uma fase do jogo que você não conseguiu passar ainda. O sistema não vai te dar acesso à fase de abundância ilimitada enquanto você não dominar a mecânica da fase anterior ou da integridade e valor, por exemplo. Pensa assim, as suas dificuldades são apenas missões que você ainda não aprendeu a completar com a nota máxima, então você não passa de fase, gente. É isso. No jogo de videogame, você passa de fase se você não completar a missão? Não. Isso não é azar. É uma fase do jogo que não foi concluída. Simples assim. Você ainda está preso na fase da integridade, do limite, do valor próprio. Ou seja, você não tem nada disso, então você não passa. E você está tentando pular para a fase da abundância e liberdade financeira. Liberdade emocional, liberdade mental. Sendo que você não fez o básico. Você não passou da primeira fase ainda. O sistema não vai te liberar. Não é porque é malvado, mas porque se tem regras no jogo. Se ele te der mais recursos sem que você tenha a base, você se destrói junto.
E aí o jogo acaba. Então, gente, aqui entra algo muito importante. A nossa vida atual não é uma folha em branco. Ela é um histórico do jogo. Você traz as tendências, os medos, os estilos de decisões de outras fases do jogo que você já passou e superou. Isso não te condena, isso te explica. Quando a gente entende isso, em vez de perguntar, ai, por que isso acontece comigo? Você começa a perguntar, que competência que eu ainda não aprendi aqui? Qual a lição que eu não aprendi que eu tenho que aprender para poder passar para a próxima fase? Você começa a ser inteligente. Qual é o bug, o loop que eu ainda não corrigi? Ah, tá bom, Vanessa, explica isso na prática. Sei lá, vou dar um exemplo aqui de uma cliente, tá? Que fez o mapa da abundância comigo. Uma cliente jovem, tá? Ela me procurou para fazer o mapa da abundância e ela era do tipo boa demais. Sabe aquelas pessoas boazinhas? Estão sempre ajudando todo mundo, tá sempre disponível, sempre dizendo qualquer coisa você me chama. Só que financeiramente ela vivia no sufoco. Ela ajudava todo mundo, mas estava sempre no vermelho. Quando sobrava algum dinheiro, o que ela fazia? Emprestava para alguém. Sempre aparecia alguém pedindo emprestado. Quando ela tinha um tempinho para descansar, ela fazia o quê? Assumia o problema de outra pessoa. Por quê? Porque ela se achava mais útil assim. Quando surgiu uma oportunidade para ela, por coincidência, aparecia uma crise de alguém que era próximo e ela largava tudo para salvar o outro. Na cabeça dela, gente, isso era amor, generosidade, espiritualidade. Mas internamente, ela estava esgotada. Só que ela não enxergava isso. Ela estava sem chão, ela estava ressentida. Ela estava deixando a vida dela para viver a vida dos outros. Aí no mapa, o que eu vi no campo dela? Mostrou claro, assim, um padrão que eu chamo de complexo de Salvador. O script do jogo dela era mais ou menos assim, tá? Vamos trazer aqui para a linguagem do jogo. Se eu digo não, eu sou egoísta. Se eu me escolho, Deus, a vida, as pessoas vão me abandonar. O meu valor está em ser necessária. Enquanto eu for útil, as pessoas vão me amar. Ou seja, inconscientemente, ela só se sentia boa quando estava se sacrificando por alguém. E, gente, como o sistema é perfeito em espelhar os nossos scripts, o que ele fazia? Mandava gente que precisava dela. Porque era o que ela estava pedindo, ela estava pondo foco nisso. Então, mandava a crise bem na hora em que ela estava prestes a avançar e conseguir as coisas na vida. Mandava sempre um evento que puxava ela de volta para o papel de suporte dos outros. Na prática, tá? Ela estava investindo todos os recursos dela, tempo, energia, dinheiro, em missões secundárias, que não eram as missões dela no jogo. Então, o chefe, a família, os amigos, todo mundo vivia melhor às custas do esgotamento dela. Quando ela viu isso tudo no relatório do mapa, sem romantizar, tá? Doeu. Ela não gostou nada, ela até me mandou depois um e-mail dizendo que não era bem assim. Mas depois ela caiu na real e percebeu. Eu não sou boazinha. Eu sou viciada em ser necessária. Eu tenho medo de não ser útil e as pessoas me deixarem. Eu só acho que as pessoas vão gostar de mim se eu for útil para elas. Então eu uso os problemas dos outros para fugir da responsabilidade de construir a minha própria vida. Por quê? Porque é mais fácil olhar para o outro do que para si mesmo. E aí o que eu propus para ela, né, no relatório? Que ela começasse a praticar algumas frases de Axis, que ela começasse a fazer alguns rituais, alguns exercícios diários e tal. Dizer mais agora, eu não posso. Eu te amo, mas essa responsabilidade é sua. A se comprometer a usar partes da energia dela em um projeto próprio. Num curso, sei lá, que ela queria fazer há anos. Observar a culpa, mas não ceder automaticamente para ela. Se sentir culpada, peraí, pensa e fala, por que eu tô me sentindo culpada?
tô cuidando da minha vida agora, tô cuidando de mim. E aí ela começou a repensar, escolher um curso lá que ela tinha a ver com o talento dela, que apareceu no mapa também, né, um propósito lá, uma missão para ela. Então começou a estudar, se posicionar, dizer não para alguns pedidos. E aí o que aconteceu ao longo do tempo, né? Depois ela me escreveu dizendo, as emergências dos outros diminuíram. Ela falou assim, parece que as coisas começaram, as pessoas pararam de ter tanto problema para que eu tivesse que ajudar. Por que, Santo Cristo? Você tirou o foco disso. Algumas pessoas se afastaram, óbvio, né? Por quê? Porque eram aquelas pessoas que só se aproximavam dela para sugar. A partir do momento que ela não tinha mais nada para oferecer, porque ela não estava disposta, as pessoas foram embora. Mas está tudo bem, eram pessoas que não faziam diferença na vida dela, porque só queriam estar ali para sugar. Não é porque gostavam dela. E isso ela teve que enxergar, e ela enxergou isso que estava escrito no mapa. Mas ela sabia, mas ela só foi ver quando ela viu escrito por outra pessoa, no caso eu. No caso os mentores, né? Não eu. Então, o que acontece? O mapa não criou uma mágica, só mostrou um retrato para ela do que ela já sabia, mas não queria ver. E por que eu conto isso para você? Porque talvez o seu bug do sistema seja parecido, o seu looping. Talvez você esteja preso em algo parecido.